Romanos, capítulo 12. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens ministrada na nossa igreja durante alguns domingos. Se porventura você está chegando hoje, seja muito bem-vindo e acompanhe juntamente conosco. Estamos hoje na parte 5 da nossa série de mensagens, baseado em 2 versículos citado no livro de Romanos pelo apóstolo Paulo, onde diz assim: portanto, irmãos, versículos 1 e 2, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo grande privilégio de estarmos em Tua presença nesta manhã e juntos, Senhor, com os nossos amigos e irmãos, ó Deus, sermos alcançados pela Tua palavra. A nossa mente, Senhor, estará aberta, o nosso coração estará receptível, e que essa palavra, Senhor, ela possa encontrar nesta manhã um solo fértil em cada terreno do nosso coração, e que ela possa germinar, crescer e dar bons frutos para a glória do Teu santo nome. Senhor, que não sejamos roubados do grande privilégio de estarmos com os nossos olhos e as nossas atenções voltadas única e exclusivamente a Tua palavra nessa manhã, que sejamos vencidos por ela. Levamos, Senhor, cativo todo o pensamento contrário, todas as artimanhas, Senhor, do nosso adversário, trazendo, Senhor, preocupações da semana, trazendo, Senhor, desvio de atenção, ó Deus, da Tua palavra, que seja vencido pelo Teu poder em nome de Jesus. Fale, Senhor, da maneira como o Senhor desejar. Queremos ouvir a Tua voz, ó Espírito de Deus. Submetemos a nossa vida inteiramente ao Senhor, é o que nós assim oramos em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. No dia de hoje nós vamos adentrar um pouquinho mais por alguns versículos e vamos esmiuçar um pouquinho o que Paulo está dizendo, onde ele inicia o capítulo 12, vemos ao longo dessa série que ele começa com essa conjunção, né, portanto, fechando o pensamento que ele tinha dito lá no versículo 36 do capítulo 11, onde ele diz: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. A ele quem, né? A Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, Paulo vai continuar fechando esse pensamento com essa conjunção do capítulo 12. Ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3 em diante, ele diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Versículo 4. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, versículo 5, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Especificamente aqui no versículo 4, Paulo, ele faz uma semelhança, né, uma comparação dos cristãos aos membros, né, do corpo humano, né, das juntas, das medulas, né, ele faz essa semelhança, essa comparação dos cristãos, né, daqueles que decidiram viver a vida de Cristo,
aos membros do corpo humano. Existem muitos membros no nosso corpo, como ele vai dizer, mas cada um tem a sua função específica, né? A cabeça, ela não pode estar no lugar da mão, a mão não pode estar no lugar do pé, senão há uma desconjuntura, né? Não tem essa funcionabilidade a qual deve ter. Então Paulo está dizendo, olha, existem muitos membros, mas cada um especificamente possui a sua função específica. E o legal disso tudo é saber que todos são necessários para o bom funcionamento do corpo. Eles estão interligados, e por estarem interligados, uns dependem dos outros para a saúde de todo o corpo. Aí no versículo 5, ele vai dizer assim, versículo 4, né, novamente, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, né? Ou seja, o coração não pode estar no lugar do fígado, né? A mão não pode estar no lugar do pé. Paulo está fazendo essa semelhança. Ele diz, assim também no versículo 5, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, aqui Paulo está dizendo o seguinte, em Cristo, a chave do conceito da unidade cristã, segundo Paulo, somente em Cristo Jesus é possível a união, a interligação desse corpo. Ou seja, a igreja, né? Ele está dizendo aqui. É como se Paulo estivesse dizendo a esses irmãos, um corpo ele só pode ser saudável se ele estiver completo, né? Quando muitas das vezes nós observamos alguém que porventura tem uma deficiência, a gente percebe que um membro ele foi atrofiado ou ele foi retirado, nós vemos que algo está de estranho ali, aquele corpo ele não está por inteiro. Então Paulo ele está dizendo, um corpo ele só pode estar saudável se ele estiver de forma completa, interligada. E a pergunta que poderíamos fazer a Paulo é, bem Paulo, mas como um corpo pode ser completo, de forma saudável? Quem faz com que esse corpo se torne completo? E Paulo, através do texto, ele nos responde, Cristo Jesus, que é o cabeça desse corpo, Cristo Jesus que é o guia, o condutor desse corpo. Aí ele vai mais além, ele diz assim, versículos 5 e 6, ele diz, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Versículo 6, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Paulo aqui está dizendo o seguinte, vejam bem, observem bem, por intermédio de Cristo Jesus, somos um só corpo, estamos interligados. E no versículo 6, ele diz, de acordo com esse corpo, que foi criado por Deus, onde se interligam em um só, ou seja, por intermédio de Cristo Jesus, que é o cabeça desse corpo, ele vai dizer sobre dons, de diferentes dons, ou seja, demonstrando que o nosso Senhor, ele não nos criou de forma aleatória ou em massa, né? Nós somos iguais na criação desse corpo, mas Paulo vai dizer, com dons concedidos pelo Senhor, né, com dons especiais, mas cada um em sua individualidade, em sua proporção. Para que, Paulo, isso? Paulo vai responder, para suprir todas as necessidades desse corpo, que foi criado por Deus, que Cristo é o cabeça. E o lindo nesse texto é observar que Paulo, ele diz assim, use-os, vocês receberam,
cada um de vocês que agora são um corpo em Cristo, receberam graciosamente algo chamado dom. Então, use esses dons na proporção da sua fé. Mas para que, Paulo? Paulo vai nos responder. Use-os na proporção da sua fé em benefício de todo o corpo, no conjunto. Não é isso que ele diz aí? Olha o que ele diz, versículos 6 e 7. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, faça o quê? Ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Voltando. Diz assim, versículo 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça, não de qualquer maneira, mas como? Com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça, de que forma? Com alegria, ou seja, não de qualquer maneira. E mais à frente, no versículo 10, se os irmãos puderem ir comigo, ele vai dizer algo fundamental. Ele diz assim: dediquem-se uns aos outros. De que forma? Com amor fraternal. Por que Paulo está dizendo isso aqui, irmãos? Aos irmãos em Roma. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. No original grego, a palavra aqui, esse amor, é o amor filéu. E o que é isso? É aquele amor que é capaz de unir duas ou mais pessoas que não possuem um vínculo sanguíneo. Paulo está dizendo, porque agora vocês são corpos, receberam graciosamente um dom que é concedido por Deus, né? Use esses dons na proporção da sua fé em benefício desse corpo, mas façam algo mais, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, o amor filéu, o amor que não vai simplesmente, né, com vínculo sanguíneo, mas o amor que é capaz de se doar, de se dedicar, de se entregar. O amor fraternal, porque agora somos um corpo, pertencemos a uma família, e a família de Deus. Olha o que ele diz lá no versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Por que Paulo está dizendo isso? Interessante essa colocação de Paulo. Paulo vai dizer isso por quê? Porque só aqueles que tiveram uma mente renovada no Espírito Santo conseguem agir dessa maneira. Só aqueles que de fato passaram pelo processo de renovação de pensamento, permitindo com que o Espírito Santo de Deus paire sobre a sua mente e modifique a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, transmitindo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, Paulo vai dizer: dediquem-se uns aos outros em amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Por quê? Porque agora vocês tiveram uma mente renovada. Vocês agora não pertencem mais ao padrão desse mundo. Vocês foram transformados, vocês foram alcançados por Cristo Jesus. Então, só quem de fato teve uma mente renovada pelo Espírito de Deus é que vai conseguir se dedicar com amor fraternal. Quem de fato foi alcançado por Deus vai conseguir, de forma com que Deus venha agir sobre a sua mente, e dessa forma não vai preferir simplesmente
a si mesmo, mas aos outros. E isso faz um paralelo, Paulo escrevendo aos irmãos em Filipos, você não precisa abrir, no capítulo 2, versículo 3, Paulo, ele diz assim: nada façam por ambição ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E só é capaz de agir dessa forma, irmãos, quem de fato tem uma mente renovada em Cristo Jesus. Por isso Paulo está dizendo: porque vocês já não se amoldam mais ao padrão deste mundo, porque vocês passaram pelo processo de transformação de pensamento, de mente, agora utilizem o que graciosamente vocês receberam. Dediquem-se com amor fraterno, com amor filial, simplesmente não com esse amor que nos une porque somos, da mesma família, não, mas agora somos membros da família de Deus, dessa grande família. Versículos 11 e 12 diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam a quem, irmãos? Ao Senhor. Olha o que ele diz: sirvam ao Senhor. Versículo 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Olha o que ele recomenda a esses irmãos. E aqui, a partir do versículo 13 em diante, nós vamos ver que Paulo ele vai relatar algumas características daqueles que fazem parte agora desse corpo, daqueles que tiveram a sua mente renovada, daqueles que não se amoldam mais ao padrão desse mundo, mas procuram se oferecer ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos acompanhar o que ele diz. Ele diz assim, versículo 13: compartilhe o que vocês têm com quem? Com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Irmãos, isso é muito interessante. Veja a nomenclatura que Paulo usa para denominar a igreja: santos. Por que Paulo está dizendo isso, irmão? Porque nós fomos santificados pelo sangue do Cordeiro. Paulo está dizendo: olha, compartilhe o que vocês têm com os santos. Por quê? Porque agora nós somos membros da mesma família. Eu e vocês, irmãos, fomos santificados pelo sangue do Cordeiro. E os dons que nós recebemos, a qual ele cita lá no versículo 7, eles vão se desdobrando entre esse corpo e vão atendendo às necessidades desse corpo. Olha o que ele diz lá no versículo 14: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Paulo está aqui fazendo o quê? Paulo está ecoando a voz de Cristo Jesus no seu ensinamento. Não sei se os irmãos lembram, lá em Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45, ecoa aqui o ensinamento de Cristo Jesus, onde ele diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filho de Deus, do seu Pai que está no céu. Por isso Paulo agora está dizendo: abençoem, meus irmãos, aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas abençoem. Mesmo ensinamento narrado por Lucas no capítulo 6, versículo 27, onde Jesus diz: amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam. Paulo aqui está ecoando os ensinamentos de Jesus, e ele vai mais adiante, ele continua relatando as características de alguém que foi transformado em sua mente, que foi alcançado pelo Espírito. Diz, versículo 15: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Versículo 15. Por que Paulo está dizendo isso? Para nos alegrarmos com quem se alegra, para chorarmos com aqueles que choram, porque somos um corpo. E
porque somos um corpo, nós precisamos identificar-se com o próximo, com o nosso semelhante, na alegria, mas também na sua tristeza. Por quê? Porque isso é um privilégio, irmãos. Isso é uma responsabilidade que nós, cristãos, temos. Por que Paulo está incentivando a alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram? Porque a vida tem disso. Todo mundo aqui está feliz sempre, radiante de alegria, opa, não. Sim, temos momentos felizes, temos momentos alegres, mas também temos momentos de dores e sofrimentos. A vida tem disso. A vida, ela sempre vai nos apresentar momentos bons e momentos maus. Mas o que Paulo incentiva é: apliquem essas características de alguém que foi transformado pela sua forma de pensar, por alguém que foi alcançado por Cristo e foi lavado, foi remido no sangue do Cordeiro, foi santificado, agora não se amolda mais ao padrão desse mundo, foi transformado pelo Espírito de Deus. Agora façam o seguinte: utilizem o que vocês graciosamente receberam do Senhor para ser bênção para o corpo como num todo. Versículo 16, ele continua, ele diz, versículo 16, alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Paulo está dizendo: irmãos, agora que somos um corpo, agora que fomos transformados em nossa maneira de pensar, vamos fazer o seguinte: vamos descer da nossa escala social. Desce um pouquinho dessa escala social. Ser parte do corpo de Cristo nivela todos nós pelo parâmetro da cruz. Paulo está dizendo isso. Versículo 17, ele diz: não retribuam a ninguém mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Paulo novamente aqui incentiva os irmãos naquilo que Jesus já havia também ensinado em um dos seus sermões. E Paulo aqui, lendo esse texto, ele diz algo espetacular. Paulo, ele diz algo fundamental na narrativa do final do versículo 17. Ele diz algo muito interessante, se você perceber. Ele diz assim: procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Paulo não diz: procurem fazer o que é correto aos olhos dos crentes, procurem fazer o que é correto aos olhos daqueles que estão chegando. Não. Paulo diz: olha, irmãos, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Paulo aqui está fazendo um reflexo do que havia sido dito certa vez por Salomão, em Provérbios capítulo 3, se você puder ir comigo, vamos dar um pulinho lá, deixe marcadinho aí em Romanos, vamos entender o que Paulo está falando com isso. Provérbios capítulo 3, versículos 3 e 4. Todos chegaram? Amém? Olha só o que ele diz. Provérbios capítulo 3, versos 3 e 4 diz assim: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os ao redor do seu pescoço,
escreva-os na tábua do seu coração. Então, você terá o favor de Deus e de quem? Dos homens. E com isso, boa reputação. Percebe, irmãos? Olha o que Paulo está dizendo, voltando lá ao capítulo 12 de Romanos, versículo 17. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Paulo aqui faz uma inferência ao que havia sido dito por Salomão. Traduzindo aos nossos dias, podemos aplicar também isso às nossas vidas. É como se Paulo estivesse nos dizendo nessa manhã: irmãos, façam o que é correto aos olhos de todos. Faça o que é correto aos olhos de todos. Para que quando você ligue a sua televisão, você ligue o seu rádio, não venha existir homens inescrupulosos, homens que vendem a graça, o favor, a misericórdia, utilizando de subterfúgios, enganando pessoas com falsas doutrinas, coisas das mais horrendas e absurdas que nós vemos em nossos dias. Esquecem do único e maior sacrifício de todos que alguém poderia ter feito, a saber, Cristo Jesus, e querem anular isso a qualquer forma, a qualquer preço. Façam o que é correto aos olhos de todos, para evitar acompanhar essas coisas. Ao ligar o seu rádio, ao ligar a sua televisão, ver mercadores da fé, que negociam a palavra de Deus. Paulo está dizendo: façam o que é correto aos olhos de todos. Por quê? Porque vocês receberam algo precioso, algo importante. Vocês foram alcançados pelo sangue do Cordeiro. Vocês foram alcançados pelo Evangelho, e o Evangelho de Cristo é algo precioso, é puro. E ele deve ser propagado, anunciado de forma genuína, pura, sem mácula. Por isso Paulo está dizendo: o procedimento do cristão nunca pode estar abaixo dos altos padrões morais do Evangelho, irmãos. Por isso Paulo está dizendo: façam o que é correto aos olhos de todos. E se assim não for, se assim não acontecer, certamente, atitudes como nós vemos nos dias de hoje estarão provocando desdém dos incrédulos, descrédito do Evangelho, descrédito das coisas de Deus. Como nós temos aprendido nesse lugar todas as quartas-feiras, no livro de Coríntios, se os irmãos perceberem bem aquilo que temos aprendido, o mesmo Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto, ele vai dizer a importância de fazer o que é correto. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 21, você não precisa de abrir, Paulo ele diz assim: pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, ao jovem pastor Timóteo, ele diz: deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e nem na cilada do diabo. Por isso Paulo está incentivando: faça o que é correto aos olhos de todos. Versículo 18: façam todo o possível para viver em paz
com todos. Em paz com todos. Paulo simplesmente está ecoando todos os ensinamentos de Cristo Jesus. Lembram das bem-aventuranças? Jesus já havia impetrado uma bem-aventurança sobre os pacificadores. Mateus capítulo 5, versículo 9, depois você pode acompanhar com calma. E Paulo está incentivando nós, como corpo, interligados ao cabeça, que é Cristo Jesus, devemos a cada dia cultivar a paz com todos. No que depender de mim, no que depender de você, devemos cultivar a paz. Mesmo embora por fora desse corpo, redondo, magrinho, com falhas, com imperfeições, mas porque fomos transformados em corpo agora não físico, mas corpo de Cristo. Isso tem um peso muito grande. Isso tem um valor muito grande. Onde é Cristo que nos interliga, é Ele que nos une, é Ele que nos motiva a estarmos nele. Precisamos manter o vínculo da paz com todos. Fazer aquilo que muitas das vezes também o autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, incentiva, onde o autor de Hebreus diz, no capítulo 10, no versículo 25, não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. E tudo isso, meu querido irmão, minha querida irmã, só é possível, só há possibilidade de ser aplicado, de ser exercido, isso que Romanos diz no capítulo 12, quando eu, quando você, quando nós somos alcançados por Deus, permitindo que o seu Santo Espírito renove, transforme a nossa maneira de pensar. E quando permitimos que o Espírito de Deus transforme a nossa maneira de pensar, automaticamente nós vamos ter uma nova maneira de agir. Paulo está dizendo, entre linhas, transformação de pensamento igual mudanças de hábitos, mudanças de atitudes. Porque temos agora uma mente renovada, porque não mais nos amoldamos ao padrão do mundo. Agora temos a compreensão de que somos partes e membros da família de Deus. Eu e você fomos feitos em Cristo Jesus. E por isso temos o grande privilégio e a grande satisfação de estarmos entre irmãos. Que peso, irmãos. Talvez a gente fala, né, irmãos, vou celebrar com meu irmão, e a gente nem sabe o peso que isso tem. Eu vou lá na igreja, lá com os irmãos, simplesmente irmãos, não. Somos irmãos porque fomos feitos em Cristo Jesus, e isso nos une. Somos parte dessa grande família. E viver em família é fácil? Pergunta você, meu irmão, minha irmã. Quem tem família que sabe, né? Não é fácil não, irmão. É um querendo comer o fígado do outro, né? Tacar panela na cabeça. Querendo um pegar o outro na curva. Não é fácil. É difícil. É difícil. Mas eu pergunto a você nessa manhã, apesar dos problemas, apesar das diferenças, isso deixa de nos fazer família? Não. Nós continuamos sendo família.
em Deus, na compreensão da igreja, é a mesma coisa. Só que há uma diferença. Deus nos constituiu um em Cristo Jesus. Eu e você somos um em Cristo Jesus. E para que isso? Paulo vai dizer, para que a cada dia, agora nós que somos membros dessa grande família, possamos aprender os valores do reino de Deus, possamos ser propagadores desses valores. E a pergunta que talvez surgiria é: bem, Paulo, mas como? De que forma? E Paulo nos responde. Paulo nos dá a resposta. Paulo vai dizer: porque agora vocês foram transformados no processo de pensamento, de renovação. Vocês não buscam ser como o mundo. Vocês permitiram com que o Espírito de Deus transformasse a sua maneira de pensar. Vocês que agora, por essa maneira, estão unidos a Cristo, se tornando um corpo, em suas talvez variadas formas, vocês vão exercer os dons que graciosamente Deus os concedeu. Olha o que ele diz lá no versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em quem, irmãos? Em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E dessa forma, dessa maneira, Paulo vai nos dizer: certamente vocês expressarão o amor de forma sincera, apegando-se às coisas boas, aos valores e conceitos contidos no Evangelho, nos ensinamentos de Cristo Jesus. Olha o que ele diz no versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. E ele continua: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratique a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Versículos 19 e 20, ele continua: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome,
dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Só é possível aplicar todas essas características, só é possível agir dessa forma quando se passa pelo processo de transformação, de renovação pelo Espírito Santo de Deus. Onde ao invés de fazer o mal, eu faço o que é bom. Mas pisaram no meu pé, está doendo e está difícil e ninguém pisa no meu calo não, porque eu rodo a baiana, eu sou crente, mas não sou bobo. Crente não tem sangue de barata, não é assim que falam? Mas Paulo está dizendo, crente tem o sangue do Cordeiro. E por isso eu faço não mais as coisas que fazia, mas porque fui renovado pelo Espírito de Deus na minha forma de pensar. Ao invés de fazer aquilo que é mal, eu procuro fazer o que é bom. Ao invés de procurar a vingança, na verdade, porque eu fui renovado pelo Espírito Santo de Deus, eu vou procurar esse suposto inimigo, levá-lo ao caminho do arrependimento. Por isso Paulo está dizendo aqui, ó, se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de comer. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, você vai levá-lo ao caminho do arrependimento. Eu e você, irmãos, fomos feitos filhos em Cristo Jesus. Filhos de Deus, que agora pertence a essa grande família, e por isso agora somos irmãos. Nos tornamos uma família denominada igreja, a igreja de Cristo. E por que a igreja existe? A igreja existe para demonstrar os princípios e conceitos do reino de Deus, através da sua vida, através da minha vida, apesar de nós, para que assim outros possam vir a ser filhos e filhas semelhantes a Jesus, como nós um dia nos tornamos. E por que isso tudo? Paulo vai dizer, Romanos capítulo 11, versículo 36. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém.